Então, eu tenho uma pergunta. Eu sei que provavelmente é sim, mas eu não acho que eu vi alguém comentar isso. Mas será que Ellen White alguma vez teve visões do nosso tempo ou apenas pro tempo dela, certo? Porque era quando Cristo deveria ter vindo. Então ela nunca viu o nosso tempo. Nós estamos apenas fazendo uma aplicação para o nosso tempo. Então, eu nunca falei sobre isso, mas eu acredito que o ancião Parminda já falou. E daquilo que eu compreendi das citações que ele viu, os estudos que ele fez, a Ellen White está particularmente dando luz para esses dois modelos e nós temos que abordar os seus escritos nesses dois modelos. Então, ela não está escrevendo, por exemplo, ela não escreveu algo e depois viu uma visão no futuro e viu as torres cair no 11 de setembro. Ela não viu isso. Mas o que nós fazemos é voltar aos escritos dela e compreender as duas histórias de falha e entender depois isso para o nosso tempo. E quando nós fazemos isso, as pessoas nos acusam de destruir os escritos da profetisa, que é a mesma coisa que Cristo foi acusado quando ele estava usando os escritos de Moisés. Mas Moisés, até a sua visão final, que não foi escrita, ele também teve luz. Na sua luz, ele conseguiu ver a nação de Israel fazendo esse trabalho de forma com sucesso, não a sua queda no ano 4. Faz sentido? Sim, foi isso que eu pensei, porque desde que nós começamos a ver os estudos dela, isso se vê muito mais claramente quando a gente pega no contexto e quando a gente olha para ambos esses modelos. Sim, então isso não significa que nós diminuímos a importância disso, mas eu acho que na minha perspectiva isso mostra ainda mais o poder de Deus, porque quando você lê uma citação, perdão, e também é um aviso maior, é um aviso muito maior por causa da falha em que elas estão entrando. Sim, mas quando nós lemos algo que ela diz Cristo vai retornar na sua própria história, é por isso que as pessoas saem do adventismo. Elas saem porque dizem que nós estamos seguindo uma profetisa falsa e elas vão provar. Ela diz isso, ela diz aquilo, e nós vamos rasgar os escritos dela. Mas quando nós entendemos as estruturas com que Deus estava trabalhando, e a gente as coloca onde elas estão, essas citações que as pessoas usavam para tirar descrédito dela, na verdade elas foram inspiradas. E isso faz com que a imagem, através da estrutura, se torne muito mais bonita. Acho que se a gente realmente olhar para essa mensagem na perspectiva correta, forma então que a gente trata os escritos dela não é com desrespeito, mas mostra o poder de Deus e o que ele estava tentando fazer. E a forma como ele estava tentando puxar o seu povo para fazer o trabalho que era necessário. Amém. Obrigada. Tem uma pergunta aqui. E a pergunta é do irmão Brandon, perguntando: o que então marca o fechamento da Porta da Graça na história milerita em 1861? Eu não quero dar uma resposta a isso como se eu dissesse isso aqui é o fechamento da Porta da Graça, eu não quero fazer isso, porque eu não acho que nós olhamos para essa história de perto o suficiente. Mas eu acho interessante que a pessoa que escreveu a Conceição de 1850 morreu no mesmo dia que aconteceu a Guerra Civil. A sua morte nessa primeira batalha se alinham com o dia. E o seu nome, eu vou tentar achar aqui o seu nome. Eu acho que eu perdi isso. Que eu acho que eu fechei essa página. Mas nós vamos falar disso a semana que vem. Não necessariamente para dar uma data, porque eu não estou tentando fazer agora uma aplicação, mas pelo menos para que a gente possa falar dos eventos, da história.
Entre 1798 e 1863, nós temos 50 presidentes nos Estados Unidos. Eu acho que de 1840 e 1863, quantos anos são? 1840 a 1863 são 23 anos. Então, em 23 anos, nós tivemos 8 presidentes nos Estados Unidos. Se 8 presidentes serviram um mandato de 4 anos, quantos anos foram? 32. Então, em 23 anos, nós temos 8 presidentes nos Estados Unidos, que deveria ter sido, no mínimo, um período de tempo de 32 anos. Então, estamos falando de um período de tempo na história que temos muito acontecendo politicamente, muita turbulência também externa. Então, nós precisamos ter uma compreensão melhor da história milerita para que a gente possa entender, então, a nossa história. O irmão Blessing, eu acho que eu pedi uma pergunta antes. Por favor, ilustre e mostre um pouco de luz do quiasma que conecta o Getsemane e Cristo no deserto. Espero que minha pergunta tenha sido clara. Sim, ela foi bem clara e eu peço perdão que eu pedi essa pergunta antes. Então, o quiasma que conecta o Getsemane e Cristo no deserto. Tudo que tem sido feito aí é pegar em 2 linhas de reforma que nós temos dessa história. Somos ambos discípulos, o primeiro grupo sendo chamado, mas também somos Cristo, sendo esse sacerdócio. Ele é o sacerdócio depois da ordem de Melquisedeque. Isso representa então um movimento. Quando nós olhamos para esses 30 anos de treinamento e depois a sua preparação para ir trabalhar, a sua vida nesse treinamento de sacerdócio, isso ilustra o sacerdócio de hoje em dia. Então, nós pegamos na história do tema de Cristo como sacerdócio, também os discípulos como o primeiro grupo sendo treinado, e nós formamos 2 linhas de reforma do final de Israel Antigo. Quando nós fazemos isso nos mostra que nós temos... Eu vou desenhar novamente isso aqui. Isso nos mostra que quando temos o marco da porta sendo fechado para o primeiro grupo, se alguém é novo aqui, nós não estamos falando no fechamento da porta da graça moral, no final da intercessão, mas é um ponto-chave de teste para esse primeiro grupo de pessoas. Então, nós temos a parte de cima, que é o tema dos discípulos, que são o primeiro grupo, e depois aqui embaixo nós temos Cristo como sendo o sacerdote, os 30 anos de treinamento, onde cada sacerdote deveria participar desse treinamento, e isso nos leva até o seu batismo. Tudo isso aqui então se alinha com 2019. Quando nós pegamos nessas 2 linhas diferentes, essa linha aqui dos discípulos, o primeiro grupo sendo chamado, nos mostra o Getsemane, antes da cruz. Depois os discípulos entrando no seu tempo de angústia. Quando a gente pega nessa linha aqui, que é o treinamento de Cristo como sacerdote, nos mostra os seus 30 anos de preparação e depois nos mostra esse período de tempo no deserto. E quando a gente vai para os escritos de Ellen White, eu não tenho agora a citação na minha frente, mas ela alinha esses 2. E ela compara e contrasta também. Isso aqui é o primeiro grande teste onde Satanás e Cristo pessoalmente entram em conflito. E ela diz que se eu falhar aqui, o plano de redenção seria completamente perdido. Ela também alinha o Getsemane, que foi a última vez que Cristo lutou com Satanás. Foi guerra de 1 para 1. E se Cristo também perdesse aqui, o plano de redenção ou eternidade seria eternamente perdido. São 2 batalhas onde Cristo estava mais fraco.
E é uma citação que é do Velho Testamento, se aplicando a ambas as histórias. Ambas as histórias ele estava mais fraco e estava sendo atacado. Em ambas as histórias, ainda assim, eu preciso ter vitória. Então é pegar nessas duas linhas diferentes do final de Israel Antigo. E quando ela fala aqui do Getsemane, isso tem a ver com o capítulo do desejar de todas as nações, quando fala de Cristo no deserto. Então, Ellen White faz esse link bem sólido. Quando a gente traz isso para o nosso tempo, nós também vemos que temos esses testes de trás para frente, que também são bem sérios. Eu espero que isso tenha respondido a sua pergunta. Então, nós temos várias perguntas aqui. Peço perdão porque eu acho que eu não estou conseguindo entender elas. Então, se eu não estou respondendo, é porque eu não estou entendendo o ponto dessas perguntas. A irmã Margaret diz: será que os sacerdotes estudaram 30 anos ou tinham que ser adultos de 30 anos ou mais? Eu não acho que eu estou entendendo muito bem essa pergunta também, mas ouvi essencialmente. Novamente, eu não tenho essas citações do Velho Testamento, onde diz que você não pode ser um sacerdote até ter 30 anos, porque eles precisavam desse preparo. Então, desde o tempo em que eles eram essencialmente crianças, eles tinham que ser ensinados por seus pais, ser ensinados o trabalho desse sacerdócio. Então, não é que desses 30 anos eles foram negligentes dos seus trabalhos, das suas obrigações. E nós vemos Cristo seguindo esse mesmo modelo. Ele não podia fazer o seu trabalho como sacerdote na ordem de Melquisedeque até ele ter 30 anos de idade. E nesses 30 anos ele estava se preparando e se treinando para o seu trabalho, quer seja no joelho de Maria, ou quer quando ele estava na sinagoga arrazoando com os fariseus. A gente consegue ver o seu treinamento, ou mesmo no seu trabalho como carpinteiro. Ellen White fala um pouco sobre esse período de treinamento. Uma irmã pergunta: qual é uma dica que nós estamos realmente no tempo de angústia? Eu vou sugerir que a evidência para isso é a estrutura em si. Então, é a estrutura que realmente, se eu tivesse que voltar atrás e compartilhar a minha tela, nós iríamos para trás, para o final de Israel Antigo e final de Israel Moderno. E é a estrutura da linha de reforma em si, que nos colocam na colheita do primeiro grupo. É o fato de que estamos depois da cruz, o fechamento da porta da graça para o primeiro grupo, chegando ao Pentecostes. Eu continuo repetindo essa frase porque eu acho ela fascinante, que os evangelhos, eles estão até o livro de Atos, eles são antes do ano 34. Mateus, Marcos, João, todos esses livros estão aí para nos mostrar a história do tempo do fim até o ano 34. Tanto esforço que Deus tem feito para ilustrar a história antes do evangelho ir para os gentios, antes da mensagem ir para o mundo na lei dominical. O que Ele está nos tentando mostrar nesses evangelhos é o preparo de um povo que
precisa ir para o mundo dar a mensagem. Esse é o poder dos evangelhos. Não descartando as mensagens morais maravilhosas, mas o que elas estão ilustrando é a experiência que o povo de Deus precisa ter antes de estarem equipados para ir para o mundo na lei dominical. E o problema com o adventismo é que eles estão cegos para tudo isso, eles estão esperando esse evento. E se os judeus estão esperando cegamente pelo ano 34 depois de Cristo, será que eles vão estar prontos? Não. Eles não têm nenhuma esperança de estarem preparados para o ano 34. Então esse seria o naufrágio de Atos 27. Eles já tinham falhado. Então Mateus, Marcos, Lucas, João, até Atos 27 estão ilustrando, ou é tudo para ilustrar, o treinamento e o preparo para esse trabalho. Então essas estruturas em si, elas ilustram que nós estamos nesse fractal de um tempo de angústia. Não é o decreto de morte, essa mensagem do segundo advento que nós entendemos aqui, mas isso acontece no nível de fractal. Se nós olhamos externamente, nós conseguimos enxergar isso. Conseguimos ver isso através do que está ocorrendo agora. Nós não temos um decreto de morte no nível de fractal, mas temos uma sombra desse período de tempo. Os fogos na Austrália, os gafanhotos no Médio Oriente e na África, quase chegando ao Brasil. Temos a pandemia, temos os protestos, temos essa turbulência social. E tudo isso a gente consegue ver acontecendo agora. Eu acho incrível. E alguém está dizendo que apenas estamos na metade antes de se terminar. Eu pensei que 2014 era tipificado por mudança de liderança. Sim, eu concordo com isso. É o que nós vemos acontecer na primeira purificação de templo de Cristo. João Batista reconhece que quando esse templo foi purificado, que os discípulos deveriam parar de segui-lo, mas se voltar e agora começar a seguir Cristo. Ele reconhece o que está acontecendo nessa primeira purificação de templo. Então eu concordo inteiramente com você. Alguém me fez uma pergunta em relação à igualdade. Talvez eu não vou responder isso agora, se vocês não se importam, porque isso se parece uma pergunta mais complexa e eu não tenho certeza da sua vida pessoal. Então, eu vou tentar falar disso numa outra apresentação, ou se você tem dificuldades em falar sobre com a sua liderança, você pode então contactar-me. Isso seria melhor do que uma perguntas e respostas. Eu sei que esse problema de igualdade, muitas pessoas estão enfrentando obstáculos com isso na sua vida pessoal e que também ainda existem algumas confusões. Se eu não estou respondendo as suas perguntas é porque ou eu não estou entendendo ou então eu não sei a resposta, então eu estou me escondendo. Mas tem muitos aqui que eu não estou conseguindo entender, eu peço perdão. Alguém me perguntou se é sexista para as mulheres casadas mudarem seu último nome. Eu iria dizer, claro que sim. A sociedade é construída em torno disso. Nós podemos olhar para esse sistema da compra de esposas e o sexismo que existe aí, mas por que a gente ensina numa cultura conservadora que o rapaz precisa pedir permissão dos pais da moça para casar com ela? Por que é o rapaz que vai e pede permissão? Mas é porque ele está pegando algo que pertence aos pais. Eles têm um tipo de autoridade sobre ela, o que não acontece sobre o rapaz e seus pais.
Então, ao trazer o dinheiro, ele pede que os pais da menina, será que eu tenho permissão de pegar naquilo que pertence a vocês e fazer com que isso pertença a mim? Então, esse sexismo está bem enraizado. Eu nunca vi uma cultura mundial onde não tem esse sexismo enraizado. Eu não estou dizendo que a gente não deve pedir conselho ou permissão de pais, mas nós deveríamos tentar fazer isso com igualdade, estar cientes de quanto na igualdade existe nacionalismo e sexismo, existe nessas culturas, seja qualquer país que você seja. Por que o pai dá a sua filha quando ele desce com ela até o altar? Isso é com todos, quer seja na África, quer seja na Austrália, e eles estão conduzindo a sua filha ao altar. Essas coisas podem parecer tradições maravilhosas, mas não são. Elas estão enraizadas no sexismo. Os meus pais acabaram de pegar uma dica aqui. Perdão. Tudo bem, porque eu não pretendo me casar, pelo menos que eu saiba. Então, sem ter estudos melhores em relação a isso, eu não vou dar algumas respostas, porque algumas são bem complexas, as perguntas. Alguém pergunta 1 mais 2 igual a 3. O que a gente coloca no 3 que a gente coloca no 1 e no 2? Então, eu não fui precisa ao dar as datas para isso. 1858 é a publicação de Dons Espirituais, 1888 é a publicação do Grande Conflito, mas elas não são exatamente publicados no mesmo marco que nós estamos aludindo. Dons Espirituais é publicado um tempo depois. 1888, o Grande Conflito estava olhando para uma chegada iminente da lei dominical nos Estados Unidos. Então, essas datas eu não estou marcando como esses marcos, mas estou tentando colocar eles escritos no contexto da história que elas foram escritas. Então, nesses 3 seria uma história sem marcar uma data sólida. Seria a terceira história. Eu gostaria de deixar assim bem vago no momento. Alguém me pergunta, para além daquilo que eu falei, a Bíblia está cheia de histórias das mulheres seguindo o seu marido para longe das suas famílias. Sim, isso está escrito na sociedade, no contexto que era requerido, tal como o nacionalismo. Tal como eu disse, quando você vai para os escritos de Ellen White e lê isso no contexto, quando a gente volta atrás para essas histórias, a gente volta atrás para uma sociedade que a gente não iria querer viver mais, com a bagagem que eles ainda carregavam nas suas sociedades. E muitas das suas outras práticas, nós fazemos isso sempre. A gente volta atrás para essa história e identifica como a sociedade funcionava lá atrás e a gente não vai tentar aplicar isso hoje. Isso seria mais um exemplo de como nós deveríamos ter cuidados ao voltar atrás e ver isso. Por exemplo, eu não estou falando de coisas como guardar o sábado, princípios eternais que a gente deve viver. Mas quando a gente volta atrás e vê coisas, por exemplo, como a Guerra Quente e como os judeus foram para Canaã e limparam a população, coisas assim, quando as pessoas estão restringidas pelas práticas do seu próprio tempo. Alguém me pergunta se podemos fazer alguma coisa em relação ao sobrenome.
quando as coisas legais já foram determinadas, por exemplo, residência e outros registros legais em relação à mudança do sobrenome. Não é muito quando o homem pega no sobrenome da esposa no casamento. Isso é um pouco mais raro, mas isso ainda acontece. Se por alguma razão as pessoas querem fazer isso, eu não vejo isso como um pecado, porque pode ser feito de ambas as formas, essa troca de sobrenome. Mas nós deveríamos estar cientes do porquê que nós estamos trocando sobrenome e de onde vem isso. Mas os homens podem trocar o seu último nome e as mulheres também. Mas se nós vamos perguntar, será que isso está escrito numa cultura sexista? A resposta seria claramente que sim. É daí que isso origina. De fato, existem estudos feitos, se a gente volta uns 200 anos atrás, as mulheres nem eram conhecidas pelo seu primeiro nome. Eu não quero dar o nome porque talvez existe alguém com esse nome. Se eu fosse casada com alguém com o nome de John Smith, eu seria Senhora Smith. Então, eles não mencionariam o primeiro nome da mulher. E é muito difícil a gente localizar as mulheres em documentos e o que elas conseguiram alcançar. Porque muitas mulheres alcançaram coisas maravilhosas nessa história, mas as pessoas nem conseguem achá-las ou qualquer coisa em relação a elas. Porque tudo que você iria procurar em relação a elas está direcionado logo ao seu marido. Isso porque nada estava registrado no seu primeiro nome, elas perdiam a sua identidade. E assim elas também perdiam o seu legado. Então é difícil, na verdade, a gente ver informação em relação a isso. Porque isso estava bem enraizado no sistema onde as mulheres não eram conhecidas pelo seu nome, primeiro nome, mas só pelo sobrenome do marido. Então, quanto tempo eu já estou falando? Eu vou pegar apenas mais uma pergunta e depois eu vou encerrar. Um irmão pergunta: em novembro do ano passado, você mencionou as duas fontes de informação da contrafação e você também mencionou que existem duas fontes no Adventismo que podem ser representadas da mesma forma, mas você não expandiu nesse estudo. Você pode expandir um pouco mais agora? Quais são essas fontes? Caso você tenha já mencionado isso num outro estudo, será que você pode mencionar onde? Eu não consigo apontá-lo para um estudo. Eu acho que talvez nem tenha sido feito. Mas eu espero que a gente possa estudar mais sobre isso. Mas a forma como eu gostaria de responder em algumas palavras seria essencialmente o que nós fizemos aqui. Quando a gente alinha essas duas fontes no protestantismo e temos essa fonte conservadora extrema que é baseada em teorias de conspiração, isso nos leva ao Walter White. Quando nós olhamos para os Estados Unidos e nós vemos essas duas fontes de informação, CNN e a Fox, nós não necessariamente dizemos que são só essas. Sobre a Fox News, nós temos outras pessoas, outras organizações também. Breitbart também estaria incluído sobre esse cabeçalho que é o Fox. Mas eu esqueci de outros. Mas o Fox seria apenas um título de uma metodologia específica, de uma visão específica do mundo. Então diríamos que a Fox News e a CNN. E elas se tornam títulos de uma mentalidade da visão do mundo. E eu acho que é a mesma coisa no protestantismo, que você tem essas duas fontes opostas com duas visões do mundo opostas. E sem ser bem precisa em relação a isso, porque eu não tenho um estudo no momento, o Walter White, está certamente envolvido nas fontes incorretas.
Ele é antiglobalista, ele é racista, ele é sexista, ele é homofóbico, e ele é conspiratório. A sua visão do mundo será muito difícil de alcançar com essa mensagem. Eles já estão tendo dificuldades do seu teste do ará, chuva temporã, serôdia e a colheita, quando a gente olhou para as linhas que nós tínhamos antes. E o que muitas pessoas podem ver como horrível, nós temos informação verdadeira aqui no Adventismo, não para o nosso movimento, porque são as pessoas que nós vamos ter que educar e alcançar, mas algumas revistas que estão do Adventismo que já estão lutando contra essa visão do Walter White. Então temos essas duas visões no Adventismo, tal como nós temos no protestantismo, tal como nós temos nos Estados Unidos e no catolicismo. Então eu não apoio tudo que a Spectrum publica, nem tudo que a CNN publica, porque eles não estão cientes da verdade desse movimento. Mas até preparar as pessoas com uma visão correta do mundo, um lado os conduz para o lado em que eles vão aceitar e o outro que vai para o lado de teorias de conspiração e nacionalismo. Então eu vou sugerir que o Walter White se torna realmente um título de cabeçalho para essa visão do mundo errada no Adventismo que está levando os levitas a se afastarem da possibilidade de aceitar essa mensagem. Então, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Obrigada por terem interagido comigo. Perdão por eu não ter respondido todas as perguntas e algumas que eu posso não ter respondido corretamente. Foi uma bênção ver todos. Não me importo de que as câmeras não estão ligadas. E eu agradeço pelos rostos que eu pude ver. Então, nós vamos encerrar agora. E vocês podem falar depois se vocês quiserem. Um bom sábado para todos e Deus abençoe.